Legiões de Apolo iniciou com vocês um breve retorno à Fazenda São João do Ipanema. No arquivo anterior, apresentei aqui para vocês apontamentos relevantes sobre a Ponte Real, onde o pesquisador e naturalista Robson Dante discorreu do tema com muitos detalhes expressivos sobre a arquitetura da Ponte Real em madeira, ferro e aço. A Ponte Real passa sobre o rio Ipanema, dando acesso direto à Fazenda São João. Nossa exploração à Fazenda São João do Ipanema foi bastante proveitosa nesta empreitada. Contamos também neste retorno à Fazenda São João do Ipanema com a presença do mateiro calejado, Lorival Alves de Oliveira. No mesmo arquivo anterior, também discorremos com vocês de uma exposição fantástica e muito importante que fica dentro dos prédios da sede da Fazenda, com muitas informações relevantes sobre o mesmo tema, abordado aqui no canal Legiões de Apolo. Assista ao arquivo anterior e, se possível, deixe também nele o seu precioso like, pois isso fortalecerá o nosso canal. Bom, pessoal, a gente retornou aqui na Fazenda São João do Ipanema para retomar também alguns pontos, pontificar algumas coisas que ficaram faltando nos arquivos anteriores. Vocês aí que são inscritos antigos do canal já sabem, né, que nós aqui do canal Legiões de Apolo postamos em um período aí do canal, né, muitos arquivos, muitos vídeos dessa região aqui, sem, é claro, esgotar todos os temas. A floresta do Ipanema, dessa que a gente está agora, ou mesmo lá na fazenda, na fábrica de fundição também, né, a gente, por mais que a gente venha para cá e faça algum vídeo, faça algum arquivo, a gente nunca esgota tudo. Aqui são mais de 200 anos de história, né? Bem mais, e fora a parte geológica, a parte de exploração do ferro no começo, aqui pelo Afonso Sardinha, etc. Então aqui vir para a Fazenda do Ipanema, para essa região de Iperó, região sorocabana, é sempre uma nova aventura. E nós estamos aqui hoje, ó, que bacana, fazendo a trilha Afonso Sardinha, o caminho trilhado por Afonso Sardinha pai e Afonso Sardinha filho, e mais alguns bugres, alguns índios, que na época acompanharam esses dois veteranos aí da questão da metalurgia no Brasil. Afonso Sardinha e seu filho, Afonso Sardinha filho. Com certeza eles passaram por aqui, esse é o caminho que eles fizeram para explorar a floresta São João do Ipanema. Então é muito interessante a gente retomar esse lugar, retomar essas filmagens e filmar esse lugar de novo, né? Agora sempre com novas abordagens, novos ângulos, porque a gente nunca esgota os temas. E locais assim, belos, como a floresta São João do Ipanema, ou a floresta do Ipanema em si, né? É sempre importante retomar as filmagens, rever os conteúdos, retornar aqui para poder registrar esse lugar. O lugar é lindo, fantástico, né? Então vale a pena a gente retomar esses assuntos para deixar aqui no canal. Então hoje eu me prontifiquei de vir para cá. Estou aqui acompanhado de Robson Dante e também de Lorival Oliveira. Nós três estamos fazendo essa incursão e a gente vai tentar deixar aqui no canal o melhor que a gente puder aqui hoje, ok? Então acompanhe com a gente aí as filmagens e na sequência a gente vai conversando mais. Valeu!
Então, pessoal, nós estamos hoje nesse documentário inédito para o canal Legiões de Apolo. Nós estamos aqui na presença do Dorival, que já acompanhou nós aí em um documentário que a gente fez lá no bairro do Siaca, e que é uma pessoa muito entendida aqui do interior, homem bom de prosa, conhecedor de vários causos que tem aqui na região de Cesário-Lange e em torno de Cesário-Lange, que já nos passou também informações valiosas aí a respeito das lendas aqui da região, da onde ele morava, lá no bairro do Jacaré, Bairro dos Pedro. Bairro dos Pedro também, ele morou lá uma época também, né? E a gente tá com ele agora aqui, a gente veio aqui no rolê aqui, a gente resolveu trazer ele também aqui, para poder acrescentar alguma coisa o canal, né? E agora a gente queria saber aí o que ele tá achando da excursão que nós estamos falando, e para ele poder falar um pouco também aí a respeito do que ele está achando, das perspectivas que ele tem aí para o rolê, né? Então, Dorival, o que você está achando aí Eu tô achando do rolê? uma coisa muito, muito bom, porque eu nunca tinha vindo aqui e achei muito legal essa vinda aqui, porque a primeira vez eu vim e gostei muito. Eu tenho que subir uma serra, depois lá da serra dá para enxergar a cidade. É um lugar muito bom. Passeamos numa indústria antiga lá também, que de ferro, uma fábrica que faz ferro, faz enxada, faz todas as coisas de ferro. E gostei muito do lugar. E tudo isso aí, tem muitas coisas, tem as coisas que nós tá indo ainda, vai ver ainda muitas coisas. Então é isso mesmo, vai ver muitas coisas. Então, agora a gente vai estar chegando aqui por esse caminho aqui, de terra batida, para a gente poder dar prosseguimento aí ao nosso passeio de hoje, ao documentário. Lá para frente a gente vai estar chegando e já vai estar parando para mostrar mais lugares para vocês aí. Vamos então aí. Aí lembrando, antes de cortar, que nós estamos fazendo a trilha Afonso Sardinha, né? Que é uma trilha pioneira da metalurgia. Provavelmente, como eu falei ali atrás, o Afonso Sardinha pai e Afonso Sardinha filho, acompanhado de alguns índios, alguns bugres, adentraram nessa mata aqui em tempos mais antigos para explorar, e eles encontraram então o minério de ferro aqui, do qual depois deu origem a todo esse processo aí da fábrica, da fazenda, etc. A gente vai ver se encontra, né, as ruínas do Afonso Sardinha hoje também. Dorival está com a gente, o Robson também, né? E a gente vai ver se lembra o caminho para encontrar de novo aquelas ruínas para apresentar para vocês e retomar alguns temas que são importantes aqui neste passeio, nesta caminhada por essa trilha aqui, ok? Então aguardem aí que a gente já volta. Nos apontamentos históricos do pesquisador e historiador Azevedo Marques, o que temos de registros sobre o veterano bandeirante português Afonso Sardinha pai e também Afonso Sardinha filho foi extraído da imortal obra do historiador Pedro Taques de Almeida Paes Leme. Estes apontamentos históricos ganharam notoriedade pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, no volume 33, na primeira parte, página 93. O historiador e pesquisador Mário Neme, falecido em 14 de março de 1973, nos descreveu as contradições entre o historiador Pedro Taques de Almeida Paes Leme e o historiador Azevedo Marques. Além disso, outros historiadores antigos e pesquisadores do tema também navegaram na enigmática saga do famoso bandeirante português, Afonso Sardinha. Porém, é notório salientar que o que temos de mais próximos de nós esbarra exatamente nos achados arqueológicos e nas escavações, em determinadas regiões onde de fato se extraíram muito ouro, prata e ferro.
Sobre o título de Fábrica de Ferro do Ipanema, diz Azevedo Marques, a propósito do celebrado Engenho de Ferro de Biraçoiaba, aproveitando e ajeitando a seu modo algumas asserções do historiador Pedro Taques de Almeida Paes Leme. Caminhando pela trilha Afonso Sardinha, vamos aos poucos evocando a sua história e também a sua lenda. Bom, então pessoal, a gente dá uma parada aqui para tomar um fôlego. A trilha Afonso Sardinha não é muito fácil, é uma subidona, né? A gente vai, não percebe, mas é uma subida. Conforme a gente vai seguindo, a gente vai se cansando. Então aqui é um ponto para dar uma parada, tomar um fôlego e retomar o passeio, retomar a trilha. Tem alguns setas sinalizadoras aqui da trilha, é interessante. Vou mostrar aqui rapidinho. Aí, ó. Aqui tem algumas setas codificadas, né, de sinalização de trilha, que tem uma trilha para lá e essa daqui é que a gente vai tomar. Que a gente vai ver se a gente encontra, né, as ruínas do português Afonso Sardinha, né? É interessante, né, falar do Afonso Sardinha, porque ele é muito caluniado aí, né, por aí nos rodapés da história. Aí a gente, quando vê alguma coisa dele, há muita calúnia contra ele, né? Muito acerto de contas, tal, aquela coisa meio tola, né? E o pessoal deixa de ver exatamente o que é que ele fez e aonde estão seus feitos, suas qualidades e o seu verdadeiro trabalho, né? Então Afonso Sardinha, como eu já discorri aqui no canal, no passado remoto, ele veio de Santos, né? A gente já sabe disso. E ele era um explorador. E ele era também comerciante. Além de explorador, era comerciante. Então Afonso Sardinha, ele tinha essas qualidades aí, que às vezes as pessoas esquecem de falar, né? Ele era comerciante, explorador e um homem ambicioso, né? Como muitos. E eu já fiz vídeos do Afonso Sardinha mostrando aqui no canal Legiões de Apolo exatamente o sítio dele que tinha lá no Pico do Jaraguá, no sopé do Pico do Jaraguá. Já explorei aquele casarão, não ele no todo, mas uma parte do casarão de Afonso Sardinha. Já discorri de algumas lendas que tem lá, algumas coisas verídicas também, né, que é bem interessante. E é importante fazer essa contextualização, tanto lá do Pico do Jaraguá, quanto aqui do Morro de Araçoiaba, ou Morro do Ipanema, Fazenda ou Floresta Ipanema. É importante contextualizar esses dois polos aí, porque aqui, tanto aqui quanto lá no Pico do Jaraguá, tem a mão do português Afonso Sardinha. É uma história oculta, é uma história que ainda está para ser contada. Poucos historiadores exploraram o tema com profundidade e com documentação, que é o mais importante. Então a gente procura, na medida do possível, trabalhar dessa forma, sem exageros exacerbados, sem excesso de apologética e também sem ficar denegrindo a imagem de um personagem histórico que já não está mais aqui no mundo, né? Então, claro, o que aconteceu, o contexto do tempo de Afonso Sardinha era outro, a realidade também era outra e a maneira de pensar também era diferente. Então, seria um absurdo a gente fazer uma reflexão agora, com a cabeça de hoje, né? Formatada nas ideologias de hoje, querer julgar uma pessoa que já viveu há quase 400 anos no passado ou até mais. Então, não vem ao caso, né? Mas é importante contextualizar que aqui nós estamos na trilha Afonso Sardinha, procurando as ruínas que é onde ele encontrou minério de ferro, mas na ideia mesmo que ele tinha, a priori, era encontrar minério de ouro, do qual ele acabou encontrando lá no Pico do Jaraguá, que é uma outra história, que é um outro contexto, né? Que eu já discorri com vocês aí no canal. Vocês podem conferir aí vídeos mais antigos, falando da descoberta do ouro, da conquista do Pico do Jaraguá,
daquela guerra que ele travou com os nativos da região na época. Foi uma guerra sangrenta, né? Claro, ninguém aqui está a favor a um conflito sangrento como aquele, né? Não é isso o ponto, né? A gente lamenta, né? Mas são coisas da época, assim como tem violência hoje também. E a gente também não pode fazer muita coisa, né? A gente só pode reprovar qualquer tipo de violência, né? Esse seria o campo ético da questão, né? A gente está do mesmo lado, né? Não estamos de lados antagônicos, né? Isso que é importante entender, ok? Então vamos continuar. Vou dar mais uma brecada, que agora já cansei. E lá na frente a gente continua conversando. Então fiquem firmes aí na trilha Afonso Sardinha aqui na Floresta Nacional do Ipanema, região Sorocabana. Ok, pessoal? Valeu! Na verdade, as minas de ferro foram descobertas em 1589 pelo paulista Afonso Sardinha, que buscava as minas de ouro, mas não desconhecendo a importância daquele metal. Aí construíram um forno catalão para a preparação do ferro, na qual, com os recursos do lugar e conhecimentos de época, encontrou, como era de se prever, dificuldades insuperáveis. Alguns anos depois, por volta de 1600, cedeu-a ao Dr. Francisco de Souza, governador-geral das capitanias do Sul, o qual, transportando-se a Araçoiaba, intentou levantar em suas imediações e fundou mesmo uma povoação, a que deu o nome de Itapeboçu, com o fito de facilitar e desenvolver a fabricação de ferro. A povoação, porém, não progrediu e parte de seus habitantes foi se congregando tempos depois para um lugar que se acha hoje a cidade de Sorocaba. Bom, galera, a gente está aqui na Fazenda São João do Ipanema e aquilo que eu falo, como já faz quase 3 anos que a gente veio aqui e choveu bastante também esses dias, o mato cresceu muito aqui e nos confundiu. Não tem como a gente encontrar aqui, pelo menos a gente procurou e não achou a entrada principal para a trilha das ruínas Afonso Sardinha. A gente chegou só até um ponto. A gente também não vai arriscar uma coisa que a gente não sabe, a gente não encontrou a trilha certinha para poder entrar mesmo no matagal fechado. E se a gente entrar aleatório, a gente corre o risco de se perder também. E é claro, né, depois que se perde numa mata como essa, problemas e mais problemas vão aparecendo, né? E aí viraria uma bola de neve de tantas coisas que iriam acontecer na sequência desses problemas aí, se perdendo numa mata fechada como essa aqui da Floresta Ipanema. Então a gente só vê até esse ponto, mas já tá bom. Até aqui a gente sabe onde está andando, tá de boa. O problema é se enfiar pro mato aí e se perder, né? E depois não achar o caminho. E a gente confundiu, tá se confundindo com muita facilidade, porque o mato cresceu muito. E essa trilha, galera, até ela, nesse momento, nessa época aqui, ela tá sem uma sinalização adequada. Não está escrito com uma placa assim, para a gente poder saber direitinho, né? E para a gente arriscar qualquer entrada de mato aí para dentro, confunde muito. Eu sei disso porque eu ando muito em mato, né? Já me perdi na Mata Atlântica, lá em Paranapiacaba uma vez, fazendo uma trilha, me perdi lá. E é terrível, depois que você está numa situação de refém da natureza, para você achar o caminho de volta, você tem que ter muita sorte. E outra, nós estamos em época de chuva também, né? Isso aí, o mato cresceu muito, então infelizmente não vai dar para a gente chegar até as ruínas do Afonso Sardinha. Mas a gente fez um bom trecho, uma boa parte do terreno a gente caminhou. E a gente vai ter que voltar daqui, ok, galera? Vai ter que voltar daqui até para evitar problemas maiores.
O famoso sítio arqueológico de Afonso Sardinha, como está denominado, o campo de produção de ferro no Morro de Araçoiaba, é o único do século XVI, datado em São Paulo e reconhecido pela Associação Mundial de Produtores de Aço. Na verdade, ele foi a primeira tentativa para a fabricação de ferro em solo brasileiro. Afonso Sardinha era um mestre na arte de lavra e de fusão de metais e precursor da mineração e da metalurgia no nosso Brasil antigo. Já existe um arquivo aqui no canal Legiões de Apolo, mostrando em detalhes o sítio arqueológico de Afonso Sardinha, no meio da Mata Virgem, aqui no Morro do Ipanema. A famosa trilha de Afonso Sardinha permite uma caminhada em uma mata bastante fechada, no Morro de Araçoiaba, a partir das ruínas dos fornos do bandeirante português Afonso Sardinha. Ela data do ano de 1597, onde se fabricou ferro pela primeira vez em solo americano. No trajeto, podemos também apreciar pequenas quedas de água e mata virgem. Poder percorrer algumas trilhas da Flona é uma experiência singular e incrível, até mesmo para quem já esteve em outras trilhas ou está acostumado a caminhar por mata fechada. Por esta região encontramos ares bastante diferente e bem diversificado, o que propicia uma sensação de bem-estar e de vontade de permanecer por muitas horas nestes locais. O mapa aqui em questão mostra todo o trajeto da trilha de Afonso Sardinha. A trilha mostrada aqui no mapa em questão pode demorar de 3 a 4 horas para ser toda percorrida, a uma altitude de 750 metros aproximadamente. Em uma de suas bifurcações existe uma outra trilha que nos leva até o monumento a Van Hagen, o Visconde de Porto Seguro, ou o pai da história do Brasil. Nos próximos arquivos, visitaremos o monumento ao historiador Adolfo de Van Hagen, aqui no canal Legiões de Apolo. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Até lá!